A dica número 6, que na verdade é o primeiro passo para quem quer começar a investir, é definir o seu objetivo. E para facilitar a sua vida, eu estou aqui nesse site, vai ficar na descrição aí o link, onde você vai calcular isso de uma forma bastante simples. Então, primeira coisa que você vai pensar, quanto eu estou disposto a dedicar por mês para esse projeto? Nesse exemplo aqui, a gente está imaginando R$1.000. E aí o próximo passo é você imaginar por quanto tempo você está disposto a investir nesse projeto. Lembrando que nós tratamos aqui no canal da técnica Buy and Hold, ou seja, são os holders, investimentos a longo prazo, por mais de 10 anos pelo menos. Então nesse exemplo aqui, vamos imaginar a pessoa tem 40 anos de idade e ela quer se aposentar aos 65. Ela quer ter uma renda passiva, viver dos seus investimentos, receber um salário todo mês ali pingando na sua conta dos investimentos que ela tem. Então se ela está com 40 e quer esse objetivo aos 65, ela vai contribuir aqui para esse objetivo por 25 anos. E aqui na taxa de juros você vai colocar o seu objetivo de rentabilidade. Já vou te dar uma dica. 1% ao mês é fácil de conseguir, tá? Porque geralmente é o histórico de rendimento das bolsas de valores americana e brasileira. Então você não vai ter muito trabalho de ficar pesquisando, estudando, fazendo manutenção da sua carteira. Se você escolher boas ações, comprar e deixar lá, muito possivelmente você vai chegar próximo a isso aqui de rentabilidade em longo prazo, lembrando sempre. E 2% seria uma estratégia mais agressiva. Você vai precisar estudar mais, se dedicar mais a esse projeto. Nós temos uma carteira aqui que a gente criou há 6 meses mais ou menos e vem batendo o Ibovespa. E para conseguir 2%, você vai ter que conseguir isso aqui, bater o Ibovespa na maioria do tempo. Esse gráfico aqui está mostrando só as ações dessa carteira, só a renda variável, mas a gente também tem renda fixa. E aí, quando a gente soma nossa renda fixa, vejam que a nossa rentabilidade fica bem maior. Aqui em vermelho o Ibovespa, essa reta azul é o CDI e o amarelo nossa carteira. A gente vem batendo o CDI na maior parte do tempo. E assim que o canal atingir 1.000 inscritos, nós vamos fazer uma live onde eu vou passar 10 passos simples para você também tentar conseguir isso aqui. Então vamos deixar aqui 1% e vamos calcular aqui. Vamos clicar em calcular. Aliás, pessoal, por que eu estou aqui no simulador de juros compostos? A gente tem outro vídeo aqui onde eu explico isso. É porque é assim que a gente ganha dinheiro na bolsa. A gente coloca o dinheiro para trabalhar para a gente, para gerar juros sobre juros. É o efeito bola de neve. Então, clicando aqui em calcular, ele já me deu um resultado aqui. Olha só, eu teria investido durante esse tempo R$300 mil e teria acumulado um patrimônio de mais de R$1,5 milhão. Então vamos imaginar aqui o objetivo da pessoa. Eu quero acumular R$1,5 milhão. Meu objetivo é chegar em R$1,5 milhão. Ela vai sempre olhar o resultado que vai aparecer aqui. Mas nesse exemplo, a gente vai lá embaixo aqui, vai clicar em tabelas e vai olhar essa coluna aqui, juros, porque o objetivo dessa pessoa é viver dos rendimentos das suas aplicações, não é? Então aqui ele vai dar os juros que você recebe por ano. A gente vai lá para baixo, no último ano, no ano 25 desse projeto, olha só, ele estaria recebendo R$210 mil por ano. Isso equivale a 210 dividido por 12, R$17.500 por mês. Então é assim, pessoal, que você vai calcular o seu objetivo aqui. Digamos que para essa pessoa aqui, R$17.500 por mês está ótimo. Ela já sabe então que ela precisa, durante esses 25 anos, contribuir com aportes de R$1.000 por mês, pelo menos, e manter uma rentabilidade média de 1% ao mês. Nem todo mês vai render 1%, mas ao longo prazo precisa ser 1%. E aí você vai mudando esses valores aqui de acordo com o resultado lá para chegar no teu objetivo, no que você acha que você consegue alcançar. E lembre-se, pessoal, quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar algum, porque no meio do caminho fica perdido. Por isso é muito importante, antes de começar, você definir claramente qual é o seu objetivo. E aí, se você quiser, você vai fazer um print dessa tela aqui do resumo desse primeiro passo. Você vai definir objetivos de rentabilidade, ou seja, quanto por mês você acha que vai conseguir fazer o seu dinheiro render, vai definir se seu objetivo é acumular um determinado patrimônio ou uma determinada renda por mês e vai definir o prazo para se atingir esse objetivo.
Fez isso? Aí você vai passar para o próximo passo, que é a nossa dica número 5. Construir a sua reserva de emergência de oportunidade. Olha só aqui, pessoal, em azul histórico do Ibovespa. Por que é importante você ter uma reserva de emergência? Vamos imaginar que você entrou aqui, começou a investir nesse ponto, comprou ações aqui nesse valor. E aí quando chegou aqui, você teve alguma emergência e precisou de dinheiro. Aí você vai precisar vender suas ações por um preço muito menor do que você comprou. Ou seja, você comprou caro, vendeu barato, vai ter um prejuízo enorme. Então, para isso não acontecer, você precisa ter essa reserva de emergência. E ela é também uma reserva de oportunidade. Por quê? Vamos imaginar que você entrou aqui nesse ponto. E aí quando chegou aqui, olha só, você não precisa sair, mas muita gente precisou, talvez não tinha uma reserva de emergência, talvez se deixou levar pela euforia do mercado. Isso aqui foi a pandemia, tá? Para quem não sabe. E aí você olha para esse gráfico e pensa, bom, aqui tem uma grande oportunidade. O que você pode fazer? Usar esse dinheiro, que é uma reserva de emergência e oportunidade, comprar ações muito baratas aqui, que depois, olha só a valorização que teve. Eu sei que quem quer investir já quer comprar logo ações, mas gente, isso é muito importante, vai com calma, vai construindo a sua reserva de emergência. Enquanto isso, você vai assistindo nossos vídeos aqui do canal, vai estudando, para quando chegar lá na frente você já tem uma bagagem de conhecimento muito boa, para saber quais os melhores investimentos para você. Geralmente o pessoal opta por deixar a sua reserva de emergência no Tesouro Selic. Nós temos um vídeo aqui também ensinando todos os segredos de como investir no Tesouro, vai ficar aí no card. E por que eles fazem essa opção? Porque o Tesouro Selic paga um rendimento para você, é um rendimento diário e se você precisar retirar esse dinheiro, você não é penalizado. Além disso, é considerado um dos investimentos mais seguros da renda fixa, porque você está emprestando dinheiro diretamente para o governo federal. Não deixe de assistir lá o nosso vídeo sobre Tesouro Direto. Fez a sua reserva de emergência? Então você vai passar para o próximo passo, que é a nossa dica número 4, definir o seu Asset Allocation. O nome é difícil, mas o conceito é simples. Aqui eu vou mostrar para vocês em 3 gráficos, 3 exemplos do Asset Allocation, que é alocação de ativos. Pense da seguinte forma para facilitar, gente. É você escolher de todo o seu investimento quanto você quer ter em ações, o quanto você quer ter em renda fixa. Então, por exemplo, nesse primeiro perfil aqui, que eu denominei como conservador, e já fica uma ressalva aqui, conservador para renda variável, porque o investidor conservador de verdade, ele nem vem para renda variável, né? Ele fica lá na renda fixa, que é o mais seguro. Então aqui seria um investidor conservador de renda variável. É uma divisão clássica. Muita gente opta por essa divisão. Então essa pessoa aqui, ela planeja ter 30, 30, 30. 30% do dinheiro dela em ações brasileiras, 30% em fundos imobiliários e 30% de exposição ao exterior, ações americanas. E aí a reserva de emergência dele de oportunidade ele define mais ou menos em 9% e 1% ele se expõe a criptomoedas. Nossa, mas 1% tão pouco. Você vai entender por que disso aqui no nosso outro vídeo, onde nós falamos como montar uma carteira de risco mínimo. Ou seja, minimizar quase a zero o seu risco. Mas por hora basta você entender isso aqui, que o Asset Allocation é definir aqui o quanto você quer se expor em cada tipo de ativo. E aí, o investidor mais agressivo, ele quer se expor mais à renda variável, ele quer se expor mais a ações. Então, por exemplo, nesse gráfico do meio, 80% da carteira dele praticamente vai ser em ações, metade em ações brasileiras, metade em ações americanas. E ele tem uma baixa exposição a fundos imobiliários. E por que se diz agressivo? É porque aqui ele está correndo um risco maior, né? Os fundos imobiliários eles são um tipo de investimento que também tem risco, mas é um risco diminuído. Por outro lado, eles não têm o potencial de crescimento, de valorização que uma ação tem. E é por isso que existe esse terceiro perfil aí, gente. Olha só o terceiro perfil. Ele colocou quase tudo ali em fundos imobiliários e renda fixa. Que tipo de pessoa geralmente é essa? É aquela pessoa que já chegou a uma certa idade, 60 anos, 65, já construiu um patrimônio. Então ela tem uma casa ali, um lote que vale 1 milhão e ela quer vender essa casa
investir e passar a viver dos rendimentos desse investimento. Aí ela coloca um maior percentual em fundos imobiliários. Por quê? Porque os fundos imobiliários têm um risco um pouco menor que as ações, pagam rendimento todos os meses e garantem que ela vai usufruir desses rendimentos todos os meses. Então essa pessoa aqui, ela não está pensando em aumentar o patrimônio dela, ao contrário do agressivo ali. Ele investe mais em ações porque, por exemplo, você pode comprar uma ação de uma empresa hoje a R$5 e daqui a 10 anos, 20 anos, essa mesma ação estar valendo R$100, R$1.000. Nós temos um vídeo aqui explicando o que são ações e fundos imobiliários, a gente detalha todas essas características. Então as ações, elas têm essa característica de possibilitar um aumento do seu patrimônio ao longo do tempo. Já os fundos imobiliários não, você não espera isso. Os fundos imobiliários, eles não vão ter uma grande valorização ao longo do tempo. Então a pessoa que quer viver de renda, ela já tem o patrimônio dela, vai optar ali por se expor mais a fundos imobiliários e renda fixa. Fez isso, pessoal? O próximo passo, então, a nossa dica número 3, a gente já está chegando nas melhores dicas. E essa aqui talvez é uma das mais importantes, que é ponderar o risco e exposição. E eu vou te explicar nessa imagem aqui, você já vai entender. Toda empresa que você vai escolher para colocar na sua carteira, além da análise fundamentalista, você tem que analisar isso aqui também, essa tríade de valoração. Aqui um gráfico em rede fica fácil de exemplificar isso aqui. Então imagine uma empresa que ela está no preço muito bom. Aí você já pensa logo, nossa, vou comprar porque está no preço muito barato. Você olhou o P sobre VPA, olhou os outros indicadores da empresa. Mas você tem que pensar, gente, se uma empresa está com preço muito barato, é porque o mercado não acredita nela. Então, gente, geralmente se o preço está muito bom, é porque essa empresa não tem um crescimento muito bom e não tem uma qualidade muito boa. E aí você precisa analisar todas as empresas além da análise fundamentalista. Pensar nisso aqui também, o quanto de risco eu estou disposto a correr. A Americanas está no preço muito bom se ela conseguir dar a volta por cima, mas tem uma grande chance de não conseguir. Então, quanto eu estou disposto a arriscar do meu patrimônio aqui? R$100 mil? R$100 apenas? E esse gráfico aqui te resume bastante isso. Então, a empresa que ela tem muita qualidade, possivelmente o preço dela não está muito barato. E ela também, às vezes, não demonstra um alto potencial de crescimento, porque ela já cresceu, ela já dominou o mercado, são as chamadas vacas leiteiras. O que nos leva ao segundo gráfico aqui, que é a matriz BCG, e no nosso vídeo da Taurus, onde a gente analisa a ação da Taurus, a TASA 4, eu explico como você utilizar essa matriz para analisar qualquer ação, e é importante que você faça isso também, antes de comprar a ação. E aí, pessoal, esse item, como é muito importante, a gente tem um vídeo só para falar dele, que é como diminuir o risco da sua carteira. A gente já falou, mas repetindo aqui, não deixe de assistir esse vídeo. Fez isso, você vai passar para o próximo passo, que é a dica número 2, definir sua estratégia de manutenção. Por quê, pessoal? Para você não cair nesse erro aqui, a teoria do comportamento de Carl Richards, ou Behavior Gap, algo que acomete a maioria dos investidores da bolsa. O que acontece? Lá em cima, euforia é quando tem muita gente falando de determinada ação, tá todo mundo animado com essa ação, tá muito boa, tá pagando bons dividendos. Você acabou de ver lá atrás, se o mercado tá animado com essa ação, o preço dela tá caro. Não tem problema você comprar essa ação agora, desde que você saiba que você está investindo a longo prazo. Mas o que geralmente acontece? Muita gente entra naquele momento e, como você sabe que o mercado oscila, quando a ação começa a cair, essa pessoa não consegue ver o dinheiro dela diminuindo. Ah, eu tinha R$10 mil, agora foi para 7, foi para 8, foi para 5. Quando chega lá em 3, ele não aguento, vou vender. Tenho que sair disso. E aí você cometeu o pior erro que existe ao investir na bolsa. Comprou caro e vendeu barato. Não que você não deva avaliar uma venda em um caso de uma ação que está caindo. Por exemplo, uma empresa que não vai se recuperar, você sabe que ela não vai se recuperar, então realmente você precisa vender. Mas aqui a gente está falando de se deixar levar pelas emoções. O que possivelmente aconteceu aqui, veja só, o pessoal aqui na crise da pandemia. Muita gente saiu aqui e voltou a comprar aqui. Então você definir a sua estratégia de manutenção vai fazer com que você siga o plano e não suas emoções. Nesse estudo aqui, o Carl Richards analisou dados da Bolsa Americana e viu que geralmente os investidores que compravam ações e esqueciam essas ações lá tinham uma rentabilidade maior do que quem ficava comprando e vendendo o tempo
tempo todo. Então você precisa definir a sua estratégia de manutenção e que a gente também vai ter um vídeo aqui para falar sobre isso. E aí você vai saber como se comportar em momentos de crise. Agora a gente vai para a dica número 1, aquela que você estava esperando. E a dica número 1 é assinar o canal. Pessoal, se com todas essas dicas que a gente deu para você até agora, se eu não conseguir sua inscrição, não sei mais o que eu faço para conseguir essa inscrição. Então se inscreve aí, nos ajude a continuar trazendo esse conteúdo de qualidade para você e trazendo as melhores informações sempre. E a dica número 1, garanto que você não esperava por ela, é seguir o plano. É muito importante você se manter na sua meta, nos seus objetivos. Não se deixar guiar pelas emoções nos momentos de crise. Continuar estudando e se informando e você vai conseguir. Nós vamos conseguir. Aqui o propósito do nosso canal é que a gente possa crescer juntos. Eu quero que você deixe aí nos comentários qual é a dica que você tem também pra gente. Deixe uma sugestão de vídeo aí que você queira ver aqui. E para você não ficar perdido, preparamos um resumo das dicas. Então, o primeiro passo que você vai dar para iniciar sua carteira de investimentos, que foi a nossa dica número 6, é definir seus objetivos. Depois, construir a sua reserva de emergência. A dica número 4, que foi o terceiro passo, definir a sua estratégia de alocação de ativos. Depois disso, você vai ponderar a exposição ao risco. Vai definir a estratégia de manutenção da carteira, que é muito importante. E vai sempre seguir o plano, se manter no plano. E até a próxima.